Tu já teve a sensação que acaba sempre repetindo o mesmo padrão de relacionamento, mesmo quando tu tenta mudar? É como se algo mais forte acabasse te empurrando para repetir e permanecer dentro daquele mesmo ciclo? Nesse vídeo eu vou te mostrar como as experiências que tu viveu lá na tua infância se misturam com as tuas próprias necessidades internas. Crenças se misturam com a tua natureza psicológica e como isso tudo vem te conduzindo a viver esse ciclo que tu passa repetindo relação após relação. Vou te mostrar também como que a astrologia pode te ajudar a se entender melhor, entendendo melhor o que tu sente, e não como uma ferramenta para prever o teu futuro. Então, se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vinda. Meu nome é Raquel, sou astróloga e terapeuta. Esse é um canal para a gente falar de astrologia voltado para a área das relações. A partir do momento que tu passa a te entender e entender a tua natureza psicológica, tu começa a melhorar e tornar as tuas relações mais leves. E é sobre isso que a gente vai abordar um pouco mais nessa série de 12 vídeos. A série Teu Mapa, Teus Padrões. Bom, muitas vezes quando a gente para olhar para o nosso passado, para olhar para a nossa infância, a gente pode ter a percepção de que aquilo que nos aconteceu há anos atrás não tem mais tanto efeito assim sobre a nossa vida atualmente. Porém, acontece que a psicologia, ela já mostrou, ela já comprovou que sim, a nossa primeira infância desempenha um papel muito forte na formação da nossa personalidade. Isso significa que as experiências principais ali do 0 aos 7 anos vão desencadear crenças, formar crenças extremamente fortes na nossa psicologia que vão acabar nos conduzindo a viver certos padrões de situações na nossa própria vida. A verdade é que esses padrões que são formados, que vão criando as conexões neurais no nosso próprio cérebro, eles vão sendo fortalecidos ao longo da nossa vida e eles vão se reproduzindo de uma forma totalmente automática e inconsciente. E é por esse motivo que muitas vezes a gente se vê presa em ciclos de relacionamentos problemáticos, pesados, de crises constantes, mas não consegue perceber qual é o nosso comportamento que está nos conduzindo a viver aquilo. Porque, como é um comportamento automático, a gente não percebe quando age. Aquilo vem da nossa própria mentalidade, do programa que foi instalado e simplesmente executa. Esse é um ponto importante de tu saber se tu ainda não sabia. Esses padrões de comportamentos que a gente foi fortalecendo, que a gente foi criando na nossa infância e fortalecendo ao longo da nossa vida, muitas vezes são padrões de comportamentos para sobreviver, para nos defender. Então, se em algum momento lá da nossa infância a gente compreendeu que toda vez que a gente agradava a nossa mãe, toda vez que a gente agradava o nosso pai, nós éramos muito mais bem tratadas, aquilo, de uma forma muito natural, vai formando em nós um padrão de que para eu ser aceita, de que para eu ser amada, para eu receber atenção, eu preciso agradar, eu não posso falar, eu preciso me calar. O mesmo acontece também com as experiências que a gente presenciou. Então, se lá na nossa infância a gente presenciou a relação dos nossos pais sendo uma relação turbulenta, sendo uma relação problemática, onde haviam muitas discussões, onde haviam muitos atritos, onde havia desrespeito, a gente acaba criando e formando certos padrões a partir dessa experiência. Acontece que os padrões que a gente vai formando lá na nossa infância, eles não definem necessariamente aquilo que a gente vai se tornar, quem a gente vai ser. Muitas vezes antigamente se tinha muito essa mentalidade, né? Pau que nasce torto não se endireita. E hoje em dia a neurociência já comprovou isso de uma forma maravilhosa de que não é bem assim. A nossa genética, ela não nos aprisiona, ou seja, o lugar de onde eu vim não necessariamente vai determinar quem eu vou ser, se eu conseguir sair desses padrões. E por isso que é muito importante a gente fazer esse processo de entender quais são esses padrões inconscientes que estão nos levando a sabotar as relações na nossa vida e pesando a nossa própria vida. A epigenética, por exemplo, já comprovou que cerca de 90% das doenças tem muito mais relação com o estilo de vida que as pessoas levam do que de fato uma origem genética. Ou seja, apenas 10% das doenças, em média,
que realmente são de origem genética, e 90% são desenvolvidas através de um estilo de vida, através daquilo que a gente acredita, de como a gente vive, no ambiente que a gente está. Em contrapartida, quando a gente sabe que o ambiente, ele tem um impacto muito grande naquilo que a gente vai se formar, a gente já entende que é sim muito importante a gente olhar para o nosso passado, a gente olhar para as experiências que a gente viveu, sobre qual lente a gente percebeu que era o amor, percebeu que era o carinho, percebeu que era o afeto, e unir com um outro ponto que nem sempre é muito falado, que é aí que entra a astrologia, a tua natureza psicológica. Então, tu já deve ter percebido, se tu tem irmão, talvez tu tenha irmão gêmeo, tu já deve ter visto irmãos gêmeos, eles foram criados geralmente no mesmo ambiente, pelos mesmos pais, numa situação financeira, econômica, social, cultural extremamente a mesma, pensando em gêmeos, e muitas vezes eles têm características, apesar de físicas muito iguais, de personalidade muito diferentes. Isso acontece porque a gente já traz, uma natureza psicológica. Então, embora o meio, o ambiente, ele tenha sim uma grande influência naquilo que a gente vai reproduzir e quem a gente pode acabar se tornando, existe um outro fator que é o fator, assim, chave que muda todo o jogo, que é a nossa natureza psicológica, que são os nossos traços psicológicos, que são as questões que a gente pode fortalecer e outras que talvez a gente não é tão interessante assim fortalecer. Como que a gente sabe qual que é essa natureza psicológica? Aí entra o olhar da astrologia psicológica, não para prever a tua vida, não para prever o teu futuro, não para entender o teu karma, uma astrologia psicológica para entender a tua natureza psicológica. Então, unindo, as experiências que tu viveu, o ambiente de onde tu saiu, onde foi formado essas primeiras crenças que são extremamente fortes para ti, com a tua natureza psicológica, a gente entende o porquê tu te sente como tu te sente, a gente entende onde que está sendo, digamos assim, o calcanhar de Aquiles, onde está te levando a repetir o mesmo ciclo. A gente entende o que fazer de fato, de forma eficiente e eficaz para sair daquele ciclo. Porque de nada adianta uma semente ter um potencial de se tornar uma árvore e depois dar um fruto, se ela não recebe, digamos assim, o solo correto, a luz correta que ela precisa, a água correta, ela não vai germinar. O mesmo acontece contigo. Existe um potencial em ti enorme, existe um processo que tu veio passar de evolução, todos viemos. A gente não evolui de forma natural, a gente precisa se esforçar para isso, e muitas vezes o ambiente no qual a gente saiu, ele, na verdade, ativou em nós características que estão nos condicionando, que estão nos limitando, ao invés de nos ajudar a se libertar, a expandir a nossa consciência, a entender como agir na nossa própria vida. E por isso que as nossas relações vão ser sempre muito caóticas e problemáticas, porque a gente está tendo uma relação problemática e caótica com nós mesmos, e com o outro só vai ser um grande reflexo desse caos interno. Então, a partir do momento que a gente olha para essas experiências vividas, conectando com a tua natureza psicológica, entende o que foi fortalecido, entende o que a gente precisa fortalecer das tuas potencialidades, né, das tuas habilidades, do teu chamado, e entende quais características não são boas, que estão te prejudicando, estão te limitando, estão te condicionando, a gente consegue reverter a situação. Enquanto isso não acontece, tu pode te esforçar muito para reverter a situação nos teus relacionamentos, mas não vai mudar, não vai melhorar, porque não se trata só de esforço, não se trata só de tu querer mudar a relação, não se trata só de tu querer melhorar a relação, se trata de tu ter consciência do que fazer, ter consciência sobre as tuas ações que estão prejudicando aquele relacionamento. Ou ter consciência das ações e crenças que te conduzem a viver aquele ciclo que tu já não quer viver mais. Sem consciência disso, tu pode até seguir um roteiro, tu pode até seguir fórmulas prontas por aí, pegar dicas na internet, mas a tua vida de fato ela não vai se alinhar, porque tu tá só seguindo um script, tu não tá tomando consciência a partir de ti.
E aí, se esse conteúdo fez sentido para ti, já te convido a curtir, compartilhar com uma amiga aí que esteja precisando se informar um pouco mais sobre isso. E também quero te convidar a me acompanhar mais por aqui, porque, como eu falei, é uma série com 12 vídeos. A gente começou primeiro aqui para introduzir, e nos próximos vídeos a gente vai abordar ponto por ponto no teu mapa, no nosso mapa, que nos ajuda a entender um pouco mais dos nossos padrões. Se por acaso tu já te sente disposta e pronta para conseguir de fato aprofundar um pouco mais nesse tema, para tomar mais consciência sobre ti mesma, tem o meu link aí pelo perfil ou aqui embaixo na descrição, tu pode entrar em contato comigo, que eu vou te explicar melhor como que eu posso te ajudar através do teu mapa astral a tomar mais consciência sobre a tua natureza psicológica, unindo com certeza as experiências que tu viveu, porque não tem como a gente desconsiderar esses fatos que foram fatos na nossa vida, mas que a gente está precisando dar um olhar diferente, soltar certas coisas e permitir que outras coisas aflorem.